E falei, não consegui fazer o desafio, eu passei muito mal, achei que ia morrer, não sei o quê. E aí a pessoa que tava fazendo a live me respondeu assim, você só tá esperando o certificado, você já sabe o que você é. E aquilo eu entendi que foi uma resposta de Deus, porque eu tava esperando uma resposta. Aham. Aí eu falei, não, é isso então. Então, pronto, sou celíaca. Vou adotar essa vida. Aí fiz, tirei do que tinha lá na cozinha de glúten. Um dia, ainda assim, eu fazia coisa pro Rafael com glúten. Então eu fui fazer um macarrão pra mim sem glúten e um macarrão com glúten pra ele na panela uma do lado da outra. E aquele vapor que subiu do macarrão dele, eu tive que deitar. Eu quase desmaiei. De tontura, de dor de cabeça. E era engraçado que me dava uma confusão na cabeça que eu enrolava a língua pra falar. Por isso que eu tava tendo um AVC. Mas era tudo do glúten. Aí naquele dia a gente falou, não, a gente entendeu que realmente o negócio é sério. Sim. A gente não vai poder mais ter glúten aqui em casa. Aí a gente tirou, assim, não comprava mais nada de glúten. O Rafael comprava amendoim. E a cerveja dele, que às vezes, uma vez por semana ele gostava de experimentar uma daquelas diferentes. Então ele tinha isso. Mas também depois de um tempo ele mesmo entendeu que tava difícil ali e ele tirou. Não tinha mais isso em casa. Mas aí nesse ano eu falei pro Rafael, eu quero passar consulta com o Dr. Fernando. Eu vou passar com uma consulta com ele. A gente ia ter que pagar a consulta cara. Falei, mas eu acho que... Lá de São Paulo. Lá de São Paulo. Aham. E ele fazia consulta virtual. Uhum. Depois da pandemia teve essa facilidade, né? Os médicos começaram a atender de forma virtual. Antes era só presencial, por isso que eu nunca tinha tentado ir nele. Sim. Aí eu passei por uma consulta com ele me pediu os exames, explicou tudo sobre doença celíaca, tudo que eu não sabia. Eu descobri que eu tava fazendo tudo errado, por isso que eu ainda passava mal. E aí, nesse meio da pandemia, eu precisei passar por um imunologista, porque no carnaval, antes da pandemia começar, ali em março, eu tive 4 infecções de urina, uma atrás da outra. E uma delas, a infecção chegou a quase passar pro sangue. Eu tava numa situação bem complicada. E aí eles falaram, vai no imunologista, porque é alguma coisa da sua imunidade. Já era tudo da doença celíaca, porque ela é uma doença sistêmica. Ela afeta o corpo inteiro. Então, já era ela que tava ali dando sinais de que o negócio tava ficando feio. E aí eu fui nessa imunologista, ela falou pra mim, Bárbara, você tem uma deficiência de gerar anticorpos. Então, por exemplo, a vacina da hepatite, eu tomei, mas eu não tenho anticorpos. É como se eu não tivesse tomado. Então, você tem essa deficiência de... E isso é da doença celíaca Não, também? isso é outra coisa. Outra coisa. É. Chama imunodeficiência primária. Você nasce com essa deficiência. E por isso que eu ficava tão doente quando eu era criança. Então, tinha doença celíaca e tinha essa deficiência. E aí, quando eu fui nessa imunologista, ela descobriu isso. São 2 negocinhos no sangue. Eu nunca lembro se é o IgM ou IgG ou IgA, IgM. É alguma coisa assim. Eu tenho deficiência em 2. Então, os exames de doença celíaca são medidos por esses 2. Eu nunca vou positivar o exame de sangue. Porque eu tinha deficiência das 2 coisas. Eu não gerava anticorpos. Então, não ia aparecer no exame de sangue nunca. Eu precisava mesmo... Porque além de você ter a doença celíaca, você não consegue produzir anticorpos contra ela. Apesar que ela é autoimune. Sim, mas no exame de sangue, ele não aponta. A entendi. sensibilidade do exame de sangue não consegue apurar isso. Aí o Dr. Fernando me explicou, falou, o fator, assim, ouro para diagnóstico é a biópsia do odeno. É feita por endoscopia, é a primeira parcela do intestino, tem que tirar, não lembro se eram 7 porções para poder tentar descobrir se tem doença celíaca ali. E em Ribeirão, a maioria dos lugares não sabe fazer essa biópsia. Eles fazem essa biópsia errada. Então, eles não tiram a quantidade de porções certas que tem que tirar. É todo um rolê aí pra conseguir fazer o exame. Então, ele escreveu uma carta pra eu levar no laboratório de como eles teriam que fazer essa biópsia. E aí, foi quando eu consegui o diagnóstico. No laudo, não veio escrito nada. Mas o Dr. Fernando analisou as imagens e tal, e explicou pra gente. Falou, não, realmente você é celíaca. E aí, o que ajudou no diagnóstico foi um exame genético. Não é usado para fazer diagnóstico o exame genético. Mas, no meu caso, como era um caso diferente, ele pediu. E eu tenho o gene da doença celíaca. Então, ele falou, você não é sensível só. Você tem o gene e o seu intestino realmente tem ali as características da doença celíaca. Então,
fechou o diagnóstico ali. Então, eu comecei a procurar o diagnóstico em 2018. Eu fui fechar o diagnóstico em novembro de 2019. Então, assim, mais de 1 ano e meio depois. Fiquei aí um tempão sofrendo sem saber o que era realmente.